Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, dia 2 de outubro, estamos fazendo a escola dominical, que foi ontem. Nossa revista é a revista da CPAD, e o texto da revista está aí. Esse quarto trimestre nós estamos falando até os confins da terra, acerca de missões. Eu vou ministrar hoje esse estudo, que seria para fazer semana passada, mas estamos aqui fazendo hoje. Eu queria pedir para os irmãos, as pessoas que estão comigo no canal do Rei, que você fique até o final desse estudo, porque ministrar a escola dominical é um pouco difícil, porque é muito grande. Quando a gente lê um texto bíblico, o Espírito Santo nos dá a revelação da palavra. Mas quando nós estamos ministrando a escola dominical, ela se torna difícil porque eu tenho que basear aquilo que o escritor escreveu. Então, se você que está acompanhando o canal do Rei, vai depender de você se eu vou continuar ou não. Eu tenho que dar uma satisfação às pessoas que estão conosco na live. Se você quiser que eu continue ministrando esse estudo, você coloca no comentário aí para me dar continuidade na escola dominical. Se você não quiser o estudo, você bota aí, tem uma mãozinha assim e tem uma mãozinha assim. Se várias pessoas colocar a mãozinha para baixo, eu não vou dar mais o estudo da escola dominical. E vai ter os comentários também, tá bom? Então você acompanha até o final, para depois você dar avaliar se a gente vai continuar ou não. Porque o canal do Rei é um canal de pregação da palavra. Eu sempre falo aqui, testemunho, né? E então fica assim ao critério de vocês que estão assistindo na live, tá bom? Que Deus possa te abençoar a sua vida. Vamos orar. O texto da revista hoje a primeira aula hoje é a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. É o texto da leitura. Se você tiver a revista, você acompanha pela revista. E eu vou dar também aqui os versículos que está baseado para você entender e estudar na Bíblia, tá bom? Eu sempre falo aqui no canal que nós temos várias pessoas de várias religiões. Aqui nós não estamos falando dentro da igreja. A classe aqui é liberada para todo mundo, crente, não crente, pessoas católicas, pessoas espíritas, possa participar conosco dominical e dependendo da sua avaliação, para a gente continuar ou não continuar, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida e você, crente, você servo de Deus, você ora por mim, para a gente poder fazer esse trabalho em nome de Jesus, tá bom? Pai querido, Pai amado, Pai, nesse instante, Deus está me dando início à escola dominical, Senhor. Venha abençoar, venha tomar a direção de toda a palavra que for falada aqui, Senhor, que Tu possa tomar a direção, abençoar as pessoas que vão estar conosco nessa live, Senhor, que Tu possa derramar as Tuas bênçãos, Senhor, Tu sabe, Pai, que para mim é difícil, porque eu não sou professor, eu só conto com a Sua presença, que o Senhor é meu professor, o Senhor, o Espírito Santo, é o nosso professor, então eu coloco tudo nas Tuas mãos nessa manhã de hoje, para que cada palavra que eu falo aqui na escola dominical possa ser, Pai, abençoada por Ti, Pai. Abençoa o escritor dessa revista, tome em Tuas mãos, dá a vitória, Pai, nesse dia de hoje, dia 2 de outubro, Pai, em nome de Jesus, que as pessoas possam, Pai, avaliar esse estudo e eu faça a vontade do Senhor em primeiro lugar e depois a vontade do povo que está conosco nesse canal, em nome de Jesus. A leitura bíblica, amado, você pega a Bíblia aí, você que não tem a revista, está escrito no Mateus capítulo 28, 19 e 20. E no livro de Marcos 16, 15 e 18. Você anota aí, você depois, você vai estudar a revista, que nós vamos falar aqui sobre esse texto aí, de Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, 15 e 18. E você que tem a revista, você acompanha. Por favor, avalie se a gente vai continuar ou não, porque depende de vocês que estão junto comigo no canal Missão do Rei, tá bom? Eu faço isso aqui por amor à obra do Senhor. Isso aqui é uma missão que Deus colocou na minha mão também. Então, eu faço a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos ler aqui a introdução rapidamente. Quero ver se faço um vídeo rápido. Então, vou pular muitas coisas aqui para poder a gente conseguir falar um pouco do amor de Cristo. Introdução.
neste trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho a toda criatura. Vou pular aqui para não ficar muito distante, muito coisa. Vou chegar mais lá embaixo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Então, amado, não temos um tempo, louvado seja o Senhor, mas foi uma coisa que a missão já veio lá do trono. Deus mandou Jesus para que pudesse trazer uma palavra e preparar povos em que estivesse disposto a fazer a obra do Senhor. Então já vem lá do trono, Deus enviou Jesus, ele ensinou a obra missionária para que nós pudéssemos dar continuidade. Então isso aqui para mim também é uma missão. Falar de Jesus Cristo aqui no canal do Rei é uma missão, porque na realidade eu falo sozinho aqui. Eu conto com três, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, é eles que tomam a direção de tudo. Que Deus vai abençoar a sua vida nesse estudo. Eu creio que você vai ser muito abençoado em nome de Jesus, porque eu adoro fazer a obra do Senhor. Amém? Então, vamos falar aqui rapidamente. O primeiro tópico é assim: a grande comissão. O que é a grande comissão? A pergunta: o que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a toda a nação. Tá, vamos pular aqui rapidinho o tópico 1, lá no número 2, que você que tem a revista, a questão cultural, é o 2. O 3 é muito difícil de fazer. A ordem de fazer discípulo em toda a nação. Isso é uma ordem do Senhor. Não é um convite, é uma ordem que ele está dando. 4. Eficácia. A eficácia é o objetivo da grande comissão. Então nós vamos estar já começando a falar aqui rapidamente que no livro de as nações, esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento, Isaías 45, no versículo 22. Depois nós vamos falar sobre isso ali. E Gênesis capítulo 12, versículo 3. Então, missão, ela não fica, ou seja, não é no Novo Testamento só. A missão vem lá no livro de Gênesis. Deus já está dando ordem, louvado seja o Senhor, aos profetas para anunciar acerca da salvação. Então, amados, nós que somos igreja do Senhor, nós temos um compromisso. Louvado seja Deus. Não é de ficar dentro da casa do Senhor, não é de ficar dentro da igreja. Sim, nós temos que ter comunhão com os santos dentro da igreja, com certeza. Mas a missão, ela tem que sair de dentro para fora. É nós pegar aqui o ID de Jesus e anunciar o evangelho de Cristo. Falar dentro da igreja é muito fácil, nós falamos com um grupo de povo. Mas falar aqui no canal do Rei, ou seja, no canal, nós estamos falando para muitas pessoas. Pessoas crentes, pessoas não crentes. Então, a ordem de Cristo é para que a igreja ela se posiciona para levar a palavra do Senhor. Quando nós lemos esse texto aqui, o que é a grande comissão, nós aqui no canal Museu do Rei, se nós continuarmos aqui ministrando aqui a palavra do Senhor, nós podemos formar uma grande comissão. Como que vou formar uma grande comissão se eu estou sozinho aqui? Mas essa comissão, ela vai formar de acordo com que o povo que está conosco no canal Museu do Rei, ele fala assim: eu vou fazer parte dessa comissão de evangelizar, de fazer a obra do Senhor. Isso é que Jesus falou lá no tópico 2, a questão da cultura do ID. Jesus, quando ele preparou os discípulos dele, ele teve a preocupação que o tempo dele
era muito pequeno. Foi 3 anos, por aí, que ele teve que preparar os discípulos. E nós aqui nessa revista, nós estamos aprendendo aqui a preparar discipulado, a preparar pessoas, louvado seja o Senhor. E isso não cabe a mim só, cabe à igreja, cabe a você que faz parte da igreja do Senhor e você que se interessou de fazer parte conosco nesse trabalho aqui, na obra de missão no canal Jesus do Rei. Então, por isso que eu falei, no final você vai avaliar se a gente vai continuar ministrando aqui a escola dominical ou não. Você que vai definir, você que faz parte aí do canal missionário, você vai definir. Tá muito bom, vamos continuar. A gente está aqui para fazer a obra do Papai do Céu. Então, quando ele fala aqui no tópico 2, a questão no 2, a questão cultural. O ir de Jesus significa também atravessar as fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, não impingir-lhe, nem impingir-lhe a nossa. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provavelmente pela escritura. Então, amado, veja bem, eu quero falar uma experiência aqui para que você possa entender. Quando nós falamos de cultura, cada lugar, cada região, cada país tem a sua cultura. E isso não pode impedir nós, como igreja, de fazer esse evangelismo, de fazer a missão que Jesus mandou. Como assim? Eu vou te explicar aqui um caso que acontece. Eu tenho que contar a experiência do que acontece. Tem cultura, tem pessoas que estão envolvidas em cada um sistema dela, a natureza dele. Ele se formou de uma maneira que ele aprendeu com os pais uma cultura. E ele tem que seguir aquele ritmo, aquela maneira. Eu vou contar rapidamente aqui uma experiência de um meu irmão carnal. Ele era pastor da Igreja Batista. E uma vez ele contou um caso que ele foi evangelizar num lugar. Ele era um pastor, missionário, ele fazia a obra de Deus no lugar. Então ele foi num lugar onde tinha uma cultura em que as pessoas tinham visto de fazer, de usar um tabaco, aquele negócio que coloca no nariz, você sabe o que é, de fazer aquilo. Então toda aquela região, aquele pessoal ali, eles tinham esse costume. E meu irmão carnal, ele já passou para o Senhor, ele foi lá para poder fazer essa obra missionária. E quando ele chegou lá, que ele encontrou essa dificuldade das pessoas dizendo que ali a cultura deles era assim, ele não voltou atrás. Ele continuou na sua missão de missionário. Então ele começou a transmitir para aquele povo que aquilo ali, e foi com boas palavras, ele foi convencendo aquele povo a entender que Jesus Cristo ele queria entrar e fazer morada na vida dele. Quando o Espírito Santo ele entra na vida da pessoa, ele muda o quadro. Então, mas ele foi explicando com muita paciência, com muito carinho. Ele era uma pessoa muito amável de falar com as pessoas. Então as pessoas foram entendendo que aquilo não impedia eles entrar no reino de Deus. Com o tempo eles iam se libertando daquilo, de acordo com o ensinamento da palavra de Deus, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Então ele não deixou de pregar o evangelho do Senhor, porque aquele estado, aquele município era todo envolvido assim, a natureza deles. Então a cultura, amado, não pode impedir nós anunciar o evangelho de Cristo. Quando fala em atravessar a fronteira, louvado seja o Senhor, nós aqui no canal Missionário do Rei, nós estamos de um lado e você está do outro lado. Então, o que acontece? Quando nós estamos falando com um povo que está do outro lado, você vai entender, quando o vídeo for publicado, que você já passou a me conhecer através do canal. Eu não conheço você, mas você me conhece. Se você me ver na rua, você vai fazer ali, está o pastor Hamilton, eu do canal do Rei. Mas eu não posso conhecer você, porque eu não te vejo. Mas uma coisa eu te garanto, o Espírito Santo, ele conhece todos nós.
Então, nessa cultura aqui, você nunca deixa de pregar o evangelho, porque a cultura do Estado ele é daquela natureza. Você tem que procurar a fazer o ídolo do Senhor. Jesus, quando disse, ide por todo mundo, pregar meu evangelho a por toda criatura, ele disse para os discípulos. E nós somos o que do Senhor? Nós somos servos de Deus, discípulos de Cristo. Nós deixamos as coisas que estavam nos prendia, abandonamos aquelas coisas, aquela maneira de ser, e hoje somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então vamos lá, dando continuidade aqui. A ordem de fazer discípulo. Eu vou contar aqui experiência para você entender como é que pode as coisas, você entender como é que é as coisas do Senhor. A ordem de fazer discípulo é o número 3. Em toda a nação. A palavra nação é tradução do termo etnos, que se refere a grupo etênios e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já etênia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura própria, de acordo com alguns missiólogos. Há no mundo 24 mil etênios. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizado. Então, amado, nós temos que colocar em nossa mente, em nosso coração, que a ordenança de Jesus Cristo, quando se fala em missão, o Senhor Jesus não está falando somente para a pessoa que é o líder religioso daquela pessoa, o servo de Deus, um pastor, um bispo, seja o que for. Jesus está falando para a igreja do Senhor, para que nós, como igreja, nós assumimos essa postura de saber que existe muitas pessoas ainda que ainda não receberam, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus. Então, por isso existe uma comissão de pessoas que fazem esse trabalho. O trabalho de evangelismo, ou seja, no ar livre, ou seja, no hospital, seja o que for, nós estamos fazendo uma missão, uma ordenança do Senhor. E nós estamos aqui falando nessa manhã para pessoas que realmente eles estão precisando de estar em uma comissão de povo para poder a gente fazer evangelizar. Nós não podemos parar. Nós sabemos que tem 24 mil de pessoas e muita gente, metade talvez, já está ainda precisando de o evangelismo. Nós precisamos atravessar essa fronteira, nós precisamos levar o ídolo de Jesus, seja da maneira que você entenda, que nós entendemos, desde a hora que nós temos dentro da palavra do Senhor, anunciando o evangelho genuíno de Cristo, falando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. A eficácia é o objetivo da grande comissão. É por isso que eu falei aqui no canal. Nós podemos ter uma grande comissão. Como? É se envolvendo na obra de Jesus. Aí, então, eu como falo aqui no canal do Rei, nós precisamos de evangelizar. E eu não tenho condição de sair daqui do Rio e ir lá para fora do país. Mas se eu tivesse um conhecido que morasse lá, eu tinha condição de evangelizar essa pessoa. Como que eu posso evangelizar essa pessoa? Ou como eu posso transmitir essa palavra? É você compartilhando o vídeo. É mandando o vídeo para essas pessoas que estão fora do país, em outros estados, pessoas que estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Você conhece pessoas que moram lá fora do Rio de Janeiro? Compartilhe o vídeo para lá. Vou mandar para fulano. Aí então você está levando a palavra de Deus. A internet é muito boa, sim, mas temos que saber usar a internet. Temos que saber usar as palavras que são faladas, porque muitas pessoas estão usando e levando para o mau caminho, e isso prejudica muito. Louvado seja o Senhor. Então, nós aqui, o objetivo do canal do Rei
é levar o evangelho genuíno a todas as pessoas, é atravessar as fronteiras e falar que Jesus é o Senhor. Esse é o nosso objetivo aqui. Glória a Jesus. Tópico 3 vai assim. Eu quero ler aqui, nessa parte aqui, para você entender. Nesse sentido, a igreja estará, é o 4 do tópico 1. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Lá em cima, aí você que está com a revista, você vai ver que quando a comissão deve ser executada por pessoas cheias do Espírito Santo. Lucas capítulo 24, 49. Então, amado, quando nós recebemos a palavra do Senhor, ouvimos a palavra de Deus e fizemos como o salmista Davi fala na palavra dele, eu ouvi a palavra do Senhor e guardei no meu coração para que eu não venha pecar contra ti, ó Deus. Então, quando nós enchemos a nossa vida com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que se comove, é ele que faz uma obra para a gente alcançar as vidas que estão lá fora. É por isso que nós estamos falando aqui acerca de missão. Esse é o objetivo da igreja do Senhor, é anunciar o evangelho. Mas para anunciar o evangelho, nós precisamos estar revestido, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, das armaduras de Deus. Porque muitas vezes nós estamos fazendo uma obra do Senhor, uma obra missionária, ou um evangelismo, e nós encontramos muitos obstáculos. Então, para que nós pudéssemos conseguir vencer esse obstáculo, só tem um jeito, de estar revestido com o Espírito Santo. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo para poder fazer essa obra missionária. Então, eu vou ler aqui rapidamente. 1. Proclamar o Evangelho em palavras e ação a toda criatura. Isso é a nossa ordenança que Jesus deu à igreja do Senhor. O número 1, proclamar o Evangelho em palavra e ação a toda criatura. Discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Eu vou contar aqui rapidamente a experiência aqui. Formar discipulado é muito difícil. Por que difícil? Porque eu não vou contar a história de uma igreja, um rótulo de religião. Uma vez eu conversando com um jovem, esse jovem, ele era um novo convertido, ele trabalhava no trabalho braçal, e ele conversando comigo, ele disse, rapaz, eu estou esperando só no Senhor, estou novo convertido. Olha só como é que é preparar discípulo, é uma coisa séria. Botaram na cabeça daquele jovem que se ele fizesse um curso de obreiro, louvado o Senhor, ele saía daquele trabalho braçal e ia pregar a palavra de Deus. Isso, amado, é uma pessoa, um líder que está ensinando os novos convertidos. Isso não é preparar discípulo. Preparar discípulo ou fazer discipulado é ensinar o evangelho da verdade. Então, por isso é que muitas pessoas recebem um ensinamento errado. Eu sei que vai ter pessoa que vai ficar até chateado com o que eu estou falando. Líder, certo líder, que vai assistir o vídeo, ele vai ficar chateado. Mas é por quê? Porque ele botou na cabeça dessa pessoa que quando ele aceita Cristo, ele faz um curso de obreiro e aí então começa a usurpar as pessoas. Isso é muito fora da Bíblia. A Bíblia condena isso aí. Então o líder ele tem que saber discipular. E nós entendemos que não é proibido o pastor ou líder religioso ele viver da obra, porque a Bíblia ela fala que o obreiro é digno do seu salário. Mas para que o obreiro vai viver da obra, ele tem que ter necessidade. A igreja, ela sente a necessidade de tirar aquele homem de Deus e botar na obra. Mas é a igreja que faz isso. Não é uma pessoa chegar, não, você
Deus nos chamou para viver da obra, não. Aí está entrando um termo aí de prejudicar as ovelhas, de tirar a lã das ovelhas. É isso que nós precisamos fazer, os discípulos, e ensinar a palavra de Deus, que nós vivemos do nosso suor, do nosso rosto. Então, amado, eu sei que vai ter pessoa que vai ficar muito chateado, mas eu estou ensinando a palavra da verdade. Nós estamos falando de discipulado. E esse jovem, quando ele falou aquilo, eu falei, não, rapaz, mas não é assim. Você tem que trabalhar, tem que lutar. E ele ficou até chateado comigo porque eu falei a verdade para ele. Então, amado, fazer discípulo é muito sério. Eu tenho certeza que vai ter pessoa que vai ficar chateado, mas eu estou falando a verdade. A Bíblia fala que nós temos que falar a verdade para as pessoas. Então, eu estou falando sobre discipulado. Discipular os novos convertidos. O novo convertido é como uma criança. Você, quando ensina a criança a caminhar, a andar, ela vai andar, mas ela vai cair. Então, o novo convertido precisa ser tratado e ensinado com a palavra da verdade. Para que amanhã... E outra coisa que acontece muitas vezes na nossa terra, no país, de modo geral, aqui no seu lugar, em todos os lugares aí, eu estou falando a você que tem gente que está me vendo, me assistindo esse vídeo. O que vai acontecer? Todo mundo hoje quer abrir uma igreja. Aprendeu, aí, pegou uma pessoa... O que acontece? A Bíblia fala que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas devido à falta de conhecimento de muitas pessoas, ele vai e abre a igreja ali, daqui a pouco essa igreja fecha. Então, amado, vamos ter prudência. Eu estou falando aqui sobre discipulado. E o discipulado ele tem que ser bem preparado. Que Jesus, quando ele teve 3 anos preparando os discípulos, ele preparou homem capacitado, homem que largou tudo e seguiu a Cristo. E nós, como igreja, nós estamos aqui falando sobre a missão. A missão nossa é ensinar o caminho da verdade. Nós não podemos ensinar coisa errada para um novo convertido. Então, o novo convertido que estiver assistindo aqui, me perdoe em nome de Jesus, mas você possa entrar dentro da palavra. Por isso que eu pedi, se as pessoas não quiserem mais que eu dou a escola dominical, eu não vou dar, mas eu tenho que seguir aquilo que eu estou aprendendo aqui com o escritor. Quando eu leio um texto bíblico, eu preparo a palavra, o Espírito Santo me dá a preparação, é diferente, mas eu estou estudando aquilo que o escritor ele escreveu aqui. 3. 3. Integrá-lo espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento, por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Amém, amados? Então você entendeu o que eu estou te explicando? Eu estou explicando que é necessário o novo convertido ter um líder em que esse líder ensina o evangelho da verdade. Não ensinar que a pessoa aceitou Cristo e agora vão viver aí usurpando as ovelhas, tirando a lã das ovelhas. Se você ficar triste comigo, você me perdoe o nome, eu estou falando a verdade, porque nós estamos fazendo aqui um discipulado. E o canal Museu do Rei, eu represento o canal Museu do Rei, eu tenho que falar a verdade. Então, hoje em dia, nós estamos vivendo uma vida, hoje em dia, de que tem muitas pessoas que aceitou Cristo e ele, tá bom, agora eu vou viver da obra. Amado, Jesus vai voltar voltando. E quando ele voltar, essas pessoas que estão com esse instinto, aprendizado, coisa errada, eu estou falando aqui para discipulado, que eu estou fazendo um discipulado no canal do Rei, e estou ensinando a verdade. E Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você, novo convertido que está comigo no canal, se você fica triste comigo não, porque eu estou falando a verdade para você, tá bom? Vamos falar aqui, rapidinho aqui, eu preciso já sair fora. Segundo, tópico 2 da missão transcultural. Conceito. Conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimentá-lo, movimento para além de e atravessar de em linhas gerais
missões transcultural. São transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Foi isso que eu falei lá atrás, no estudo. Então, nós temos que, quando vê essas pessoas que tem um certo tipo que se eu for ler aqui vai ocupar muito tempo, eu não vou poder falar. Mas é preciso que nós, amados, procuramos observar bem isso. Se a pessoa ele tem uma tradução, uma maneira diferente, nós temos que conviver com aquela pessoa, não participar das coisas que ele faz errado e procurar a ensinar a palavra da verdade. Esse é o objetivo do canal Mensagem do Rei. Eu preciso falar a realidade. Eu sei que muitas vezes a verdade, ela fere, a verdade dói. Mas você entenda bem, quando nossa parte do nosso corpo ele forma uma ferida, nós precisamos colocar medicamento para que essa ferida se feche. Então, o medicamento que nós temos aqui na palavra é que o Espírito Santo ele venha curar nossas feridas. Ele vem nos dar condição da gente poder fazer essa obra do Senhor. Visão transcultural da Bíblia. Quando você fala em missão transcultural, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário em pelo menos 3 ocasiões. Especifica no livro de Gênesis. Ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. No livro de Gênesis, capítulo 3. Então, amado, vamos ler aqui, lá no início, quando a gente fala a respeito do livro de Gênesis, quando Deus ele chamou lá em Gênesis, capítulo 12, quando Deus chamou Abraão para um compromisso, para que ele saísse da sua parentela e ele fosse atravessar as fronteiras, a terra que o Senhor ele determinou para Abraão. Abraão ele seguiu aquilo que Deus determinou. O profeta Isaías, quando aqui no estudo lá no início também, no início lá do tópico 1, Isaías 45, no versículo 22, a gente vamos ver que a salvação já estava sendo proclamada, louvado seja o Senhor. No versículo 22, assim: olhai para mim e serei salvo, e todos os termos da terra, porque eu sou o Deus e não há outro. Louvado seja o Senhor. Então, o profeta Isaías ele já estava anunciando, louvado seja Deus, a salvação. No Isaías capítulo 61, nós estamos falando que a salvação é proclamada no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então, quando nós lemos a Bíblia, no livro de Mateus, nós vamos encontrar Jesus chamando os discípulos, lá no início, quando ele começou o ministério, para um compromisso e fazer discípulo. Foi isso que Jesus ensinou os discípulos. O Senhor, através do profeta Isaías, o Senhor estava falando acerca da salvação. Se você ler aqui no livro de Isaías, capítulo 61, louvado seja Deus, você vai encontrar assim: a salvação é proclamada. Isaías 60, você que não tem o estudo. Isaías 60, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões nos presos. Então, Isaías já estava anunciando o Evangelho. Deus ele envia uma mensagem para Isaías proclamar o Evangelho da salvação. É isso que nós, como igreja, nós estamos fazendo aqui. Nós estamos anunciando
o ID de Cristo, nós estamos anunciando a cultura, conforme o escritor escreveu na revista, nós estamos anunciando que nós não podemos deixar de fazer a obra do Senhor por qualquer tipo de coisa. Vem as dificuldades, vem as barreiras, mas nós, como servos de Deus, nós precisamos continuar trilhando nesse caminho, o caminho em que Jesus ensinou a igreja. É um caminho missionário. E nós temos que estar cheios do Espírito Santo para poder continuar a fazer esse trabalho do Senhor. Vamos ler aqui rapidamente aqui, já estamos o 3 do tópico 2 ainda, e nós vamos ter que parar o vídeo daqui a pouco, vai ficar muito grande. A barreira nas missões transcultural. Eu vou pular aqui. As barreiras são inúmeras. Vejamos. A letra A, você que tem a revista. Barreira geográfica. Novas nações e novas culturas. Louvado seja o Senhor. É as barreiras. Barreiras culturais, valores de vida, costume e hábito. Foi o que eu falei lá atrás. Barreira econômica, diferença de moeda e comércio. Barreira linguística, as línguas nativas. A letra E. Barreira religiosas. Islamismo, ateísmo, materialismo e secularismo, e etc. Então, amado, tem muitas barreiras que nós vamos encontrar. Essas barreiras que nós encontramos como servos de Deus, nós temos que buscar a sabedoria do Espírito de Deus para que nós possamos continuar fazendo a obra do Senhor. E os discípulos também, nós vamos ver aqui na revista, que os discípulos encontraram essas barreiras. Mas eles não pararam de anunciar o Evangelho de Cristo. Eles permaneceram firmes e constantes nas promessas de Cristo. É isso que nós, como igreja, e nessa área missionária, nós precisamos de ter pessoas que estão disposto e disponível para fazer a obra missionária, a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Então, amado, vamos dar um pulo aqui para o número 3 para a gente terminar o estudo. Já estão 37 minutos de estudo. Visão global do evangelho no mundo. Evangelização e discipulados. Vou pular aqui. Ora, fazer discípulo é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Com o seu discípulo. Nessa ordem está submetido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento fazer discípulo, conforme as Escrituras demanda. Tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Por outro lado, em Marcos 16, 15 e 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. Então, amado, veja bem que Jesus, aqui nós temos um estudo aqui, você que tem a revista, você vai ler no tópico 3, que Jesus ele fez com 3 anos, ele preparou os discípulos. Ele preparou um povo em que estava disposto a fazer missão. Essa é o nosso objetivo aqui no canal Missionário do Rei. Que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje. E que você permaneceu até o final. Eu sei que é muito cansativo, mas a Bíblia fala que o Evangelho do Senhor não cansa. Se você tiver o início do vídeo,
você começar a ouvir a palavra do Senhor, e o Espírito Santo começar a te colocar interesse em você aperfeiçoar mais, você não vai sair do vídeo de maneira nenhuma, você vai permanecer no vídeo. Eu sou assim, a coisa que está me interessando, eu vou ficar. Se me interessar, eu vou sair. Então, mas vamos sair dessa parte aqui rapidinho, já estamos já terminando já. Vou ler a conclusão aqui, porque já temos 40 minutos, e já vai cansar você. Arrependimento e capacitação do Espírito. Já estamos terminando. Arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecadores. Lucas 24, 6. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objetivo sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo. Vou ficar por aqui. Então, amado, veja bem, não é um pedido. Jesus não pediu. Jesus deu uma ordem. E a ordem de Cristo é que nós levamos essa palavra com seriedade. Por isso, às vezes, eu fui duro um pouco ali no vídeo, ali antes, mas eu tenho que falar a verdade, eu tenho que ensinar o evangelho da verdade. Eu quero agradecer a Deus, já vou terminando por aqui. Eu não sei se você gostou da escola dominical, como eu pedi no início do vídeo, que você possa fazer uma avalia, se você quer que eu continue ministrando a escola dominical. Eu sei que é cansativo para você, mas eu estou à disposição da obra do Senhor. Eu não ganho nada aqui, não peço nada aqui para fazer a obra do Senhor. Eu faço tudo aqui no canal do com amor, com carinho, com desejo de procurar passar a palavra do Senhor para você. E se você quiser que eu continue administrando a palavra do Senhor na escola dominical, eu vou continuar. Mas você coloca no comentário se você está gostando, não sei se do país que você está, do estado que você está, onde você mora. Também não procurei saber disso aqui no canal. Mas se você está gostando, você coloca no seu comentário que é bom continuar a escola dominical. Mas eu não quero uma pessoa só, eu quero várias pessoas colocando no comentário se você quer que eu continue a escola dominical, porque é um pouco cansativo a gente poder estudar essa revista, enquadrar naquilo que o moço escreveu, ou ler um texto bíblico é muito mais fácil, porque o Espírito Santo nos dá a palavra. Orar é muito bom, mas a escola dominical, para mim, também é cansativo. Então, se você quiser que eu continue, eu faço com o maior carinho e com o maior amor. Mas eu preciso que você coloque um comentário aí dizendo assim: pastor Hamilton, eu quero o estudo. Continue o estudo, porque eu estou estudando, eu estou passando para vocês aqui no canal o que está na revista, o que está na Bíblia. Se tivesse coisa aqui que não fosse pela palavra, eu não transmitia para vocês. Então, vocês que estão aí no canal Museu do Rei, eu agradeço a Deus pela sua vida, que você possa colocar o seu like aí, colocar o comentário, se você quer que eu continue ministrando a escola dominical. Hoje é dia 2, eu vou ter que dar outra aula essa semana, mas vou depender de vocês que estão no canal Museu do Rei. Se você quiser que eu continuo, você coloca no comentário. Se não colocar no comentário, é porque não está bom. É aquilo que é de bom, nós temos que fazer. Que não é bom, mas para mim é bom. Para mim é bom. Transmitir o recado de Deus, para mim é muito bom. Que Deus possa abençoar. Eu vou estar orando nesse instante. E o próximo vídeo vai ser um vídeo de oração, que eu gosto muito de fazer vídeo de oração. E você possa estar conosco e dar o seu like aí, se inscreve no canal se sentir desejo que o Espírito Santo chamou você para escrever. Se você quiser continuar no Escola Dominical, manda um comentário, manda mensagem no Facebook para eu poder ver aí e eu vou continuar. Aí eu vou ter que dar outra aula essa semana de novo para poder a gente dar continuidade. Mas se você não quiser, não tem problema nenhum. Eu fico feliz contigo também, tá? Que Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado. Pai, nesse instante, Deus, como nós oramos no início, Pai. Eu venho te agradecer, ó Deus, por esses tempos que eu passei aqui, 45 minutos falando do teu evangelho, anunciando para a revista dominical.
e fazendo um anúncio para esse povo quer que continue. Então, para que tu possa abençoar a cada pessoa que está conosco nessa live, que tu possa dar a vitória a cada pessoa, interceder, ó Deus, em nome de Jesus para essas pessoas, abençoando a cada um deles, que eles possam ser abençoados. A pessoa que eu falei uma palavra dura que não gostou, que tu possa abençoar, para que eles possam conhecer o Evangelho da verdade. Abençoa teu povo e nos dá para um dia de bênção esta manhã. A todo o povo, em nome de Jesus, que esse dia 2 de outubro seja um dia abençoado. Esse mês de outubro que entra agora, Senhor, nós possamos entregar todo o povo do Canal do Rei em tuas mãos, abençoando a cada um deles, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo seja contigo, que está aguardando a vinda do Senhor, e que você diga comigo nesse instante, amém, que Deus te abençoe, e não deixe de fazer os comentários, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo.